Tá bem. Olá, bem-vindo e bem-vinda à estreia do Baião de Ideias. E eu sou Islane Barros. E eu, Maria Regine. O tema que nós vamos tratar hoje é sobre adultização e erotização de adolescentes e crianças. E como convidado, trouxe Malaquias Neto, psicólogo, que vai falar sobre esse assunto tão importante e relevante para os dias atuais. Então, chama sua família e vem assistir. Boa noite, pessoal. Hoje vai ser uma noite maravilhosa, pois poderemos tratar de um tema tão sério e tão pertinente ao nosso Brasil. E acredito que não haveria época melhor do que no Setembro Amarelo de tratarmos disso, pois, afinal, é algo que se relaciona diretamente com a saúde mental e com todo o nosso público que está assistindo de casa. Malaquias, o que é adultização de crianças e adolescentes? Eu falo assim porque muitos pais, eles estão imersos nas redes sociais, na internet, mas não têm ideia da proporção que toma uma adultização de crianças, tanto mental como na vida da família inteira. Sim, é uma questão muito complexa que nesse ano de 2025 tomou uma evidência muito grande, porque o Felca ele acabou trazendo vídeos sobre a adultização, mas antes dele já haviam outros movimentos que fomentavam isso, ou seja, traziam à luz essa questão dos abusadores de crianças que se relacionam ali nas redes sociais, buscando fotos de criança, buscando conteúdos pornográficos. Teve também o caso da Ilha de Marajó, que é muito conhecido. Lá o tráfico é extenso. Mas sobre a adultização, basicamente, é o processo de acelerar a infância de uma criança, de um adolescente, através de um processo traumático. Então, esse processo traumático ele acontece mediante uma força que é feita, uma força de opressão que é feita sobre aquela criança. No caso que o Felca denunciou, digamos assim, foi da Camilinha e do Ítalo. Então, é uma criança que foi vendida quase que como um produto, porque os pais cederam ela por dinheiro, e ela passa a viver dentro de um ambiente que era lesivo. E o que eu falo com lesivo? Um ambiente que fazia mal a ela. Então, ali tinha festas, tinha bebidas, e por ela ter crescido ali desde adolescente, ela foi influenciando outros jovens, ela foi criando uma certa microcultura, ou seja, uma pequena cultura de que a sexualização era um meio de ganhar atenção. E esse é o problema da adultização. É quando o jovem, a criança e o adolescente, ele busca essa atenção, às vezes para suprir carências emocionais, e ele passa a ofertar o corpo dele ou dela, ou seja, o espaço na mídia, o espaço nas músicas, a intenção de ter ali um grupo social, um engajamento no grupo social, e passa a participar dessa violência ativamente, porque não se vê posso até falar abusador, mas não se vê o agressor como uma figura maléfica, mas sim como alguém que participa em conjunto. E foi o caso de Ítalo. Ele foi aí aliciador, de fato, envolvido com o tráfico humano, então está sendo julgado por isso, ele, o esposo dele, enfim. Mas o mais grave dessa situação é o alienamento. E o que é o alienamento? É você basicamente convencer a pessoa, por meio de doutrinação direta ou indireta, de que aquela realidade que ela vive, que ela sofre, não é aquilo. Então, a Camilinha ela defende com unhas e dentes o Ítalo Santos. Por quê? Porque realmente ela cresceu com aquela pessoa. Ela cresceu dentro daquele conjunto de valores. E eu acredito que essa é a maior ferida que a adultização ela traz. Porque é algo que se incrusta, ou seja, se apega à sua personalidade e aquela violência ela se torna uma marca, uma cicatriz na vida da pessoa. Você acha que esse salto assim de adultização foi de uma transição também de gerações de tipo millennium para a geração Z? Porque eu me lembro da minha infância e eu era nas ruas, a minha infância foi nas ruas, brincando. Fui ver a internet, ela surgiu na minha geração, na verdade.
Então, depois é que eu fui inserir na adolescência a internet, você acha que essa adultização também deu esse salto conforme a geração e o advento da internet? Assim, eu costumo ter essa perspectiva de a adultização é um fenômeno que sempre existiu porque ela inicia no abuso infantil. Então ela sempre existiu ao longo da exploração sexual. Mas o principal aspecto nos dias de hoje é que a adultização ela tomou uma força maior porque nós estamos num mundo globalizado. Você pega seu telefone e você pode falar com uma pessoa em qualquer parte do mundo. Então existe uma rede de abusadores que estão ali em prontidão para ter conteúdos pornográficos. Existe uma rede que vai se articulando e isso é muito difícil porque existe dinheiro que é movimentado. Tudo que há dinheiro, há incentivo. Então, um mercado oculto que acontece e que lucra muito com isso. O mercado da pornografia lucra aí, segundo estatísticas, mais de 10 bilhões ano. Então, um PIB de um pequeno país. E tudo isso é uma rede oculta muito grande. Mas falando de adultização em si, ela inicia com um abuso, porque ela é um abuso. Você retira a criança de um processo natural, fisiológico, para viver um processo de sexualização, ou seja, um processo que ela não estaria preparada para viver. Então, é uma agressão à vida da criança. Desse caso de Camilinha, que foi exposta por Felca, Camilinha, ela não teve a infância, ela já foi pronta para dançar, já começou com ele, com o Ítalo Santos, dançando, e aí ela não teve uma visão assim do que realmente era infância, porque ela foi meio que presa ao algoritmo do Instagram. Ela foi pronta para o Instagram, né? Como é que a gente percebe quando a criança ela está com comportamentos que está muito ligada ao celular? Porque ela se tornou uma mini influenciadora, né? Então, ela influenciou outras crianças. Como é que a gente percebe, os pais que estão assistindo a gente, pode perceber que a criança está muito inserida nas redes sociais, na internet, para tirá-la desse contexto? É uma pergunta difícil, mas vamos começar por vocês. Como a gente percebe um vício? O vício a gente percebe pela intensidade. Então, se você está em casa com seu filho, sua filha, esposo, esposa, se aquela pessoa ela tira um tempo essencial, seja no caso da criança e do adolescente, ela tira um tempo de brincar e passa a viver para aquilo, ela precisa comer com aquilo, ela precisa dormir. Antes de dormir, passar a usar aquilo, ela é adicta. Porque a dependência ela vem da necessidade de suprir aquilo. Então, basicamente, o vício é quando eu não consigo deixar de fazer algo e aquele deixar de fazer algo me custa muito fisiologicamente. Então, o nosso cérebro ele não é feito para o vício, porque afinal, na nossa vida, nos primórdios, era escassez pura. Então, quando você passa a ter uma fonte abundante, você quer beber mais dela. Então, o celular é uma fonte infinita. Eu posso assistir um vídeo, me canso, vou para outra plataforma, vou jogar um joguinho, mas as crianças elas não têm essa capacidade de autonomia. O cérebro dela, o córtex pré-frontal, o dorso lateral, todas as áreas, o hipocampo também, áreas da memória, áreas de propriocepção, tudo isso ainda não foi desenvolvido. Então, você joga uma bomba assim, ó, pum, dentro do cérebro dela e ela vai se viciando, ela vai se enredando, aquilo vai trazendo implicações fisiológicas. Então, quer saber se seu filho ou filha está viciado? Tira o celular dele. Tem crianças até que ficam agressivas, né? Sim, eu trabalho com tanto crianças usar. autistas dentro do espectro do TEA e você tira o celular da criança, ela tem uma crise, mas às vezes nem é relacionado também ao autismo, que o autismo tem suas crises por conta da superestimulação, mas as crianças em si elas têm um baixo limiar de frustração, ou seja, elas não aguentam a frustração. Então, se você retira algo que é tipo uma barra de ouro para ela, ela vai ficar super estressada. Então, quer saber se seu filho ou filha está estressado? Tire um celular um dia dela. Aí você vai notar a dependência. E como tratar essa dependência? Você precisa retirar, mas retirar trazendo um complemento. O que é complemento? Pega um Bob Goods,
Pega algo que seja útil de fato, vá brincar, vá passear com a criança, mas possibilite um complemento. Porque o que eu vejo alguns pais fazerem é retira, não vai mexer, tem tal horário e tal, mas não dá um complemento. Não olha na cara da criança, não senta para assistir um filme, um anime, seja lá o que for com a criança. Então os pais, mães, enfim, o que eu vejo na minha realidade diária é que eles ficam alheios ao mundo do filho. É como se o filho fosse um alienígena que está ali pairando na casa, está ali participando do convívio familiar e que precisa de suas necessidades atendidas, mas eu não quero me envolver naquele mundo, daquele ser estrangeiro que está ali. E não deve ser assim. O pai e a mãe, eles precisam participar em comum ideia. Porque um dia você foi adolescente, um dia você foi criança, custa você sentar e assistir um anime que às vezes é chato para você, custa você sentar e assistir o que a criança gosta também, participar do mundo lúdico dela. Então, acredito que os pais, para prevenir o vício, deveriam participar do mundo lúdico da criança. Porque se chama a atenção dela, naturalmente, talvez chame sua atenção. Mesmo que você ache chato, pô, esse negócio é o quê? Principalmente dorama, que a galera enche muito... As crianças adoram, né? O pessoal fala muito mal. Mas, enfim, é você se permitir um encontro, porque aquilo é um ser humano, aquela pessoa merece dignidade. Então, como você teve a atenção dos seus amigos, por que você não pode dar atenção a um filho ou uma filha? Então, é muito difícil isso. Então, você acredita que dessa forma que os pais deixam os filhos um pouco só, acaba influenciando também com a questão da adultização, por eles estarem mais tempo, no caso, na internet, no celular, mais sozinhos, sem direcionamento? Façamos o paradigma radical, mas que vai ficar muito claro. A África, na savana, é um local muito perigoso, porque afinal existem leões, existem hienas, tudo mais. Deixe uma criança solta na savana. Por mais que ela esteja dentro de uma reserva, um local que é protegido, mesmo que ela esteja numa cabaninha, os agressores estão ali fora, que são os leões. Mesma coisa é o celular. O celular é uma savana. Então você deixa a criança com um livre acesso para fazer o que ela quer. Ela vai filtrar o que é bom, vai filtrar o que é ruim. Mas é como diz uma música do Racionais que eu gosto muito. Enquanto a 10, 11 é na maldade. Então, eu acredito que a gente sempre tem que trabalhar no ponto da prevenção. E o que é prevenção? Justamente limitar no começo. Se a criança é muito nova, não dê celular para uma criança de 7, 8 anos. Dê quando ela tiver uns 13, 14, porque ela precisa ter uma socialização. Mas crianças com 4, 5 anos, elas não têm capacidade de receber toda aquela carga de estímulos. Então, tomem muito cuidado também com os desenhos que a criança assiste, com os animes que a criança assiste. Porque muitas vezes os desenhos incentivam o que nós psicólogos chamamos de comportamentos disruptivos, que são aqueles comportamentos reativos, aqueles comportamentos mais agressivos. E o que eu vejo existe uma solidão digital que está vindo para o mundo real. As pessoas têm se isolado, então, às vezes eu já me peguei fazendo isso. Estou ali almoçando e você está vendo várias coisas, resolvendo várias coisas. A pessoa está do seu lado, mas você está ali no seu isolamento digital. Então, os pais estão trazendo isso para os filhos e isso gera um sofrimento. E como a criança complementa, ela complementa com seus amiguinhos virtuais, jogando Roblox, que é uma plataforma de vários jogos, perigosíssimo, ou jogando Free Fire, jogando, enfim, vários jogos aí que, se eu for falar, vai ser um patrocínio geral. Você acredita que a adultização e a erotização de crianças e adolescentes é proveniente também da composição familiar? Porque você falou aqui que crianças de 4, 5 anos com celular não é indicado. Mas, geralmente, isso se trata de uma mãe solo, com outros filhos, com o trabalho doméstico também. Isso meio que contribui para a adultização, ou pelo menos para a influência disso, né? É uma questão difícil, mas tratando de uma maneira mais aberta, digamos, nesse caso da mãe solo, que realmente não tem aquela disposição afetiva, uma disposição mental, de fato, porque há um gasto mental muito grande de ter várias situações para lidar no dia a dia, eu acredito que é importante, sim, a criança ela ter um acesso limitado, mas é importante também, nesse caso da composição familiar, perceber quais são as prioridades.
Porque para que aquele filho ele seja gerado, por mais que seja incidental, algumas vezes acidental, digamos assim, há uma construção e uma organização de rotina. Então, a mãe ou pai, seja lá como for essa configuração familiar, ela precisa ter uma adaptação de rotina. Então, como é a rotina dessa família? A criança ela fica muito tempo sozinha, mas por que fica? Então, certo, existe uma sobrecarga, existem situações, mas dentro de prioridades não se pode dar espaço à negligência, porque uma coisa é a atenção. A atenção ela é seletiva, então eu escolho que eu vou prestar minha atenção. Por mais que eu não tenha consciência da quantidade de atenção que eu devoto a uma coisa, a negligência ela não é desculpável. Por que eu falo que ela não é desculpável? Porque a negligência é tirar minha atenção do que é essencial. Então, se você tem um filho, tem uma filha, sobrinho, enteado, enfim, você tem uma vida que merece ser cuidada. Se você é negligente, ou seja, deixa que a criança tenha livre acesso, por mais que seja a sua cultura familiar e deixa ele se virar, deixa ele aprender, você é conivente. Quando você é conivente, quando a criança vem a cometer um crime, ou quando ela é induzida, influenciada, instigada, aliciada, você é criminoso igualmente, por conveniência. Então, eu sempre trago essa realidade crua para os pais. Se você dá um celular para a criança com livre acesso, é igual dar uma arma para uma criança. Ela pode escolher não atirar no amiguinho, mas ela pode escolher também atirar no amiguinho. Então, é ter cuidado. A maior noção da vida adulta é o quê? Responsabilidade. Se você é um adulto, como você dá o controle que é seu para alguém que ainda não é adulto? Então, adultizar é dar lugar àquela pessoa que ainda não está preparada para ocupar aquele lugar. Então, é participar da violência. Então, a erotização é você trazer o mundo sexual, que é um mundo que é prazeroso em alguns sentidos, mas um mundo que precisa de um preparo. Afinal, você se amadureceu na puberdade, você se amadureceu nas experiências, você tem um repertório. E a criança que não tem? Tudo isso entra dentro do cérebro da criança como uma grande explosão e agressão. Então, sempre falo para os pais, tenham cuidado. Pois, afinal, um dia vocês foram crianças, um dia vocês foram adolescentes, todo mundo tem aquela efervescência de querer ter as experiências sexuais, mas há tempo, há local e há possibilidades que isso pode acontecer de uma maneira segura. Mas deixar levar, ou deixar a vida me levar, pode custar muito caro, muito, muito caro. A vulnerabilidade social também é outro fator que é uma ótica para adultização e erotização, porque no caso do Camilinha, do Ítalo Santos, que quem não assistiu, assista o vídeo de Felca, que já está batendo aí 50 milhões, ele fala que os pais de Camilinha, propriamente a mãe de Camilinha, recebia uma recompensa por entregar Camilinha para Ítalo Santos, que é no caso de R$2.000. Ou seja, tem também a vulnerabilidade social, que é de uma família mais humilde, sem oportunidades. Então, são fatores que contribuem aí para a autização, a vulnerabilidade, a composição da família também, né? E também, outra coisa bem relevante para falar é que, no caso também de Ítalo Santos, outros crimes foram se desvendando após a descoberta desse caso, né? Então, assim, crimes como tráfico sexual e outros mais que foram abordados. Ele tinha até conhecimento com membros do PCC. Então, assim, a adultização, ela vai fora da bolha da criança. Ela faz parte da criança, mas é fora da bolha, ou seja, tem uma rede de crimes aí. Então, como é que faz para conscientizar os pais em relação a isso? Porque muitos pais ficaram... Eu não estou sabendo disso, eu não sabia que tinha uma rede de crimes por trás da adultização. Como é que faz para deixar os pais mais conscientes em relação a isso? Não há uma ação efetiva
para conscientizar os pais. Porque como a gente se conscientiza de algo? Ou a experiência, ou o conhecimento a priori. Ou seja, prevenção é você dizer, olha, isso aqui existe essa possibilidade, pode acontecer o crime com seu filho e sua filha. Mas por que eu falo que não existe uma conscientização efetiva? Algo que eu diga assim, pô, o pai teve Mas você acha que ações não podem ser feitas? É importante, mas eu falo assim, conscientização efetiva, ou seja, imediata, pelo menos como eu entendo, ela é um processo lento. Ou seja, é preciso que haja realmente o espanto, que a pessoa veja que existem pessoas com má intenção, mas o que eu defendo não é em si a conscientização. O que eu defendo é basicamente, eu vou falar uma palavra engraçada, mas a assombração. É preciso que a pessoa veja o quão delicada é isso. É preciso que a pessoa veja o quão horrendo é isso. E como ela vê isso? Justamente com esses casos que ficam à tona. Por que chama tanta atenção? Porque são horrendos. Então, consciência, ela é criada com experiência. Se os pais eles não têm consciência do perigo, eles precisam de exemplos. Então, a campanha de prevenção é justamente mostrar existem tais casos que infelizmente aconteceram e a gente quer que não volte a acontecer. A conscientização ela não é imediata, ela é um processo que vai acontecendo. Então, ao meu ver, é importante que haja esse assombramento. Não sei nem se essa palavra existe, mas é importante que haja esse assombro, porque através desse medo que surge, eu paro para pensar e digo, poxa, eu tenho que agir sobre isso. Foi o filho de alguém, foi uma filha de alguém, e amanhã pode ser meu filho ou minha filha. Então, conscientizar dá muita ideia de que eu preciso trazer a ideia de uma forma confortável. E nem sempre precisa ser assim. Às vezes eu preciso questionar a postura, quebrantar algo para trazer um movimento de diálogo. O que Felca fez? Ele foi disruptivo. Ninguém queria falar desse assunto, porque você é ameaçado de morte. Existe todo um aparato de pessoas, toda uma organização que defende isso, que lucra com isso. Então, quando você fala sobre isso, não aqui nesse contexto, mas quando você fala sobre isso em grande repercussão, você bota a sua cabeça a prazo. Então, ninguém queria falar sobre isso. E ele foi lá e botou a cara, claro que ele ganha também com monetização, mas falar de exploração infantil no Brasil ainda é algo muito arriscado. Assim como falar de prostituição, assim como falar de pornografia e tantas outras coisas. Tudo aquilo que influencia a massa, ou mesmo que a massa não vê, tem um preço. Tudo tem um preço. Nosso tempo tem um preço. Nossa capacidade mental tem um preço. Então, hoje em dia, a gente precisa cuidar. Eu acredito que antes de conscientizar os pais, a gente precisa também mostrar como cuidar. Não psicoeducar os pais, porque a gente não vai ensinar os pais a serem pais, mas sim chamar a atenção para o cuidado. A consciência ela é formada através da experiência. Então, quando eu cuido de alguém, eu aprendo algo e eu aprendo a importância que esse alguém tem na minha vida. Então, se os pais não estão sabendo que seus filhos estão em perigo, né, é porque talvez eles ainda não tenham essa consciência de que eu preciso cuidar. Claro, não estou culpabilizando os pais. Existem várias situações, vulnerabilidades sociais, de tempo, enfim, sociais, sociodemográficas e tal. Mas eu acredito que há necessidade de aproximação. A intimidade familiar, ela tem sumido. Eu vejo jovens, adolescentes, crianças que entram no seu quarto, quando chegam da escola, almoçam no quarto, jantam no quarto, e há uma perca da intimidade. Então, o que é a família? O que é família? Fazer parte também, né, da criança. Assim, monitoramento das redes sociais, tem vários aplicativos de streaming que já estão dando essa possibilidade dos pais monitorarem e também participar efetivamente da vida do filho. Porque, às vezes, eles tiram a tela dos filhos, mas eles ficam com a tela. Ou seja, a criança fica lá, eu vou falar com quem? Eu vou brincar com quem? Ou seja, é meio que uma educação tanto da criança quanto dos pais também em relação a isso, a tela, né? Sim, eu costumo sempre falar no contexto de terapia que
a gente precisa ser um pouco amargo às vezes. E eu digo que, se você quer trazer algo de bom para os seus filhos, seja em qualquer contexto, se você quer trazer algo de bom para outra pessoa, você primeiro tem que ser exemplo. Pois palavras passam, mas a atitude ela arrasta. Então, se teu filho, ele vê, filho ou filha, vê que você se exercita, vê que você tem uma disciplina, vê que você faz uma leitura, ele vai dizer, poxa, isso vale a pena em algum momento. Mesmo que eu deteste a leitura, às vezes eu vou só dar uma brechadinha no livro e vou ver que aquilo talvez seja legal. Então, tenta sair um pouco desse mundo. Entendi. Então, só para a gente encerrar agora, a gente falou muito sobre a questão da cautela, de como os pais devem agir, né, previamente, para que isso não possa acontecer. Mas em casos de que já aconteceram a adultização, quais caminhos terapêuticos você direcionaria para ressignificar essa experiência? Em primeiro momento, que haja uma rede de apoio social, então que seja levado aos aparelhos públicos, né, CREAS, o acompanhamento com o conselho tutelar, isso é importante, mas também é importante que haja o acompanhamento psicológico. Infelizmente, aqui no Brasil, o acompanhamento psicológico sofre muitos estigmas, né? Então as pessoas ainda têm muito receio com nós psicólogos. Eu escuto, vez ou outra, alguém dizer, psicólogo é para doido, não sei o quê, vocês querem comer nosso dinheiro, isso não importa. Mas, né, é importante que haja essa intervenção, essa possibilidade de acolhimento. Então, eu acredito que a gente precisa chegar mais próximo das pessoas. E como chega mais próximo? Quando você traz para locais assim de comunicação esse tipo de tema. Então a mãe, o pai que está ali em casa, às vezes assistindo, de relance, fazendo alguma coisa, escuta isso e para pensar. Eu acredito que a conscientização ela também vem do convite que a gente faz ao outro, de dizer, e aí, como está a tua família? Porque nós somos seres sociais, nós precisamos uns dos outros para viver. Mas se eu fosse... Eu vou fazer essa pergunta incomodíssima. Se fosse dinheiro, quanto... Assim, se nossa atenção, nosso afeto, nosso cuidado para com o outro fosse revertido em dinheiro, você estaria rico ou milionário? Boa pergunta. Então, eu acredito que é importante isso. Já que a gente pensa tanto em dinheiro como sociedade capitalista, se realmente afeto, cuidado fosse dinheiro, você estaria rico ou milionário? Essa pergunta ela deve nos incomodar, porque na vida nós só levaremos experiências. No caixão só vai nossos ossos e a podridão, mas que na memória de quem fica, ou na memória de quem escreve e deixa, que fique pelo menos alguma coisa de boa para o mundo. Então, como a gente contribui para o mundo? É fazendo o mínimo, o simples move o mundo. Então, falando, abraçando, trazendo afeto, isso é o que muda. Não é coisas mirabolantes, campanhas. É o simples falar, abraçar, escutar em silêncio, que ajuda a mover o mundo de uma forma mais significativa e efetiva. Isso sim é uma conscientização. Quando o pai, uma mãe, um filho chega assim, senta na beira da cama e fica olhando olhos nos olhos e diz, filho, filha, estou aqui. Isso sim é uma conscientização efetiva. Então, cada momento com o filho é válido. O que não é importante para você pode ser importantíssimo para o seu filho. Então, a mensagem é essa, né? E que façam terapia, vão para o psicólogo, que ele só tem a ajudar. Muito obrigada, Malaquias, pela sua contribuição. Eu espero que tenha tido uma noção do que é a adultização de uma forma mais leve, mais didática e que ajude aí várias famílias. Muito obrigada, Regina, também. E é isso, o Baião de Ideias. Espero você na próxima.